Olá, eu sou Gilberto Morim, oncologista clínico da Oncologia Dor. Vou falar sobre câncer de mama. Começaria falando sobre tratamento neoadjuvante. Dois pontos destacaram a minha atenção. A possibilidade de substituir a quimioterapia em luminais B ou luminais A de alto risco, quimioterapia pré-operatória, por um tratamento endócrino, a combinação de letrozol com palbociclib parecia interessante. O estudo comparou com quimioterapia convencional, à base de antraciclina, taxotere e docetaxel, mas infelizmente o estudo foi interrompido porque não se mostrou superior a essa estratégia direcionada. Enfim, o esquema não é inferior, mas não é fácil evitar a quimioterapia pré-operatória nessas pacientes. Aqui em Madrid a gente tem visto também um maior número de informações sobre a adição de carboplatina ou platinas em geral nos pacientes que vão fazer quimioterapia para triplo negativo, mutadas ou não. De fato, os desfechos de curto prazo são melhores, mais pacientes com resposta patológica completa, mais possibilidade de cirurgias conservadoras, embora tenha toxicidade evidente, mas os desfechos de longo prazo parecem ser ligeiramente melhores com a adição de platina quando a gente compara com o esquema convencional. É um assunto para a gente ficar realmente sempre atento. Na adjuvância eu destacaria dois papers, o follow-up tardio do Extenet, 5 anos de seguimento, pacientes que fizeram trastuzumab adjuvante foram continuado uma adjuvância tardia com neratinib por 1 ano. O estudo era positivo, o FDA aprovou esse ano essa estratégia lá nos Estados Unidos, mas o follow-up tardio confirma o benefício, o hazard ratio de 0,73, embora numericamente esse número não seja grande, da ordem de 2%, mas o particular benefício no grupo receptor positivo, com números absolutos da ordem de 4,5%. É uma droga que tem toxicidade, mas é de fato uma estratégia para paciente de risco. A gente, claro, não tem essa droga aprovada no Brasil. Interessante destacar um outro estudo em adjuvância, PT1A, PT1B, pacientes com tumores pequenos, no MIND-ACT. A ideia de você fazer a avaliação clínica e com isso evitar testes genômicos tipo MammaPrint ou outros testes semelhantes, parece bem interessante. Esse subgrupo do MIND-ACT de tumores muito pequenos, tem 1/4 das pacientes tem genômica de alto risco, e nesses pacientes parece que a quimioterapia teve realmente um impacto relevante, com números absolutos ultrapassando 4%, ou seja, talvez não seja muito fácil a gente deixar de pedir, em determinados casos, esses testes genômicos em tumores muito pequenos, um assunto para a gente ainda prestar atenção nos próximos tempos. Em relação à doença metastática e mesmo em outros cenários, muito importante a questão dos biosimilares, é uma realidade importante. Vários biosimilares de trastuzumab estão chegando ou foram avaliados, não só em neoadjuvância, mas também em doença metastática, todos com endpoint alcançado, ou seja, bioequivalência, segurança. É um caminho sem volta e não vai ser só com trastuzumab. Na doença metastática, o principal paper é do abemaciclib, que é o terceiro medicamento na classe dos anti-CDK4 e 6. A gente já tem o ribociclib e o palbociclib aprovados nos Estados Unidos e na Europa. Essa é a terceira droga da classe. Esse é o segundo estudo, Monarch, é um estudo grande, randomizado, em primeira linha, pacientes mais virgens de tratamento na recidiva metastática ou como doença primariamente metastática ou recidiva após 1 ano do término da adjuvância. O estudo é bem positivo para o abemaciclib, benefício clínico ultrapassando 60%, quando comparado com o inibidor isolado, cerca de pouco mais de 40%. Sobrevida livre de progressão nem foi alcançada, pelo menos 14 meses no braço controle, uma diferença muito importante está por vir, mas obviamente é uma droga que adiciona toxicidade. A toxicidade é um pouquinho diferente dos outros inibidores, tem mais diarreia e menos neutropenia. Para finalizar, 2 mensagens rápidas: gordura abdominal, independente do sobrepeso, tem impacto em pacientes pós-menopáusicas, mesmo que sem câncer de mama, aumenta risco de câncer de pulmão, aumenta risco de câncer de cólon. É importante para as nossas pacientes essa orientação no segmento tardio. E um paper que teve destaque sobre o que as pacientes pensam sobre o tratamento oncológico, especialmente sobre a quimioterapia. Náusea e vômito não é mais uma preocupação, mas a queda de cabelo continua sendo top 5 nas preocupações dos pacientes. Nos últimos anos estão surgindo preocupações com questões de ordem psicossocial, psicológica, questão que envolve perda de trabalho, interrupção dos cuidados com os familiares, e insônia passou a ser uma queixa muito, muito importante. Obrigado.